segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 28. A palavra de Deus diz assim, ó: e vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Vou repetir. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, quando se fala em música, irmãos, em músico, nós temos que colocar duas coisas em pauta. A primeira é a adoração. Eu não sei se você entende bem sobre adoração, os musicistas principalmente, mas a imagem que se constitui é de alguém que se encontra com outro ser reconhecidamente superior a si mesmo e deseja ou sente-se na obrigação de reverenciá-lo. Não vou repetir. Adoração é isso aqui, ó, é uma imagem que se constitui de alguém, no caso nós somos esse alguém, que se encontra com um ser reconhecidamente superior a si mesmo. Eu pergunto para vocês, nessa reunião aqui, quem é essa pessoa que é reconhecidamente superior a qualquer um de nós aqui? Pode passar para mim. É Deus. É isso? É Deus. Então, adoração é isso. Eu, você, estamos nos encontrando com um ser que é reconhecidamente superior a nós, que é Deus. Então nós temos a obrigação, nós sentimos na obrigação de reverenciá-lo. Eu já quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você: você já reverenciou a Deus nessa reunião? Você já adorou a Deus nessa reunião? Você já prestou o seu culto a Deus enquanto cantava os hinos? Ou você apenas jogou palavras para fora da boca? Ou você já adorou o Senhor enquanto vocês tocavam? Você apenas tocou para dizer: ah, eu sei tocar? Ou você estava na presença de Deus e reverenciando a Deus com o instrumento que você toca? O Emerson deu um testemunho aqui e ele dizia que ele queria algo diferente. Ele não queria apenas tocar, ele queria que Deus fizesse algo através do seu instrumento que ele tocava. E aí, no dia em que ele estava entregando, já vou parar, não vou nem terminar essa campanha, Jesus batiza a irmã com o Espírito Santo, com ele tocando, dedilhando as 3 notinhas que ele falou. E aí ele viu que o negócio era mais sério do que essa. Então isso é adoração. Se você entrou aqui nesta noite com um culto a Deus, embora é culto de músico, mas é culto, se você entrou aqui e ainda não reverenciou a Deus, eu falo para você: comece a reverenciá-lo agora. Ele ainda está neste lugar e ele quer ser reverenciado. Isso é adoração. Mas agora, o que é louvor? Louvor, então vamos lá. Louvor é o ato de cantar, ou o canto em si. Quando o homem e mulher, generalizando aqui, quando o homem de fato presta o seu louvor a Deus, o homem manifesta o melhor de si. Ou seja, só depois dessa palavra aqui, você já deve estar pensando assim: no próximo culto, a hora que for cantar o hino, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Inclusive foi lido aqui o Salmo 100, não foi? E o Salmo diz assim: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Olhando aqui para vocês, eu não estou vendo ninguém nesta noite com balão de oxigênio. Tem alguém usando balão de oxigênio aqui aí, que não consegue respirar e está usando balão? Não tem, né? Todos estão respirando com o seu próprio aparelho respiratório. Sendo assim, você tem fôlego. E é bíblico e é um mandamento de Deus: todo que tem fôlego deve louvar a Deus. Vamos fazer o seguinte: se você ainda não adorou a Deus, você tem 30 segundos para começar agora. Dê glória para Ele aí, mas só uma coisa aí. Glorifica a Deus, levanta a sua mão, fique em pé. Vai dar a sua glória para Deus. Começa a adorar o Senhor. Aleluia. Ele está nesse lugar para receber a nossa oração.
Nós lemos um texto aqui, um versículo, que está num contexto de uma grande guerra. Escute isso. O contexto dessa leitura que eu fiz é uma grande guerra. Se levanta contra Judá os moabitas, os amonitas e os edomitas. Esses edomitas eram os moradores da montanha de Seir. Muito bem. Eu quero dizer para todos os músicos que estão aqui, e o pastor Paulo disse isso aqui, que o ministério de música, ele é atacado pelo inimigo 24 horas por dia. Em nenhum momento ele para de tentar impedir você de tocar ou cantar ou adorar. Nenhum momento. Ele vai lutar até o último instante para que você não cante, para que você não toque, para que você não adore o Senhor. Por quê? Porque ele esteve lá e ele foi um maestro lá no céu, mas ele quis tomar o lugar de Deus e Deus o tirou de lá. E agora ele sabe que o único ministério terreno que vai continuar na glória é o ministério do louvor. Aleluia! Lá não vai precisar do pregador, lá não vai precisar do pastor. Lá vai ter os músicos que vão adorar o Senhor. Então, por esse motivo, ele não quer que você adore, ele não quer que você toque, ele não quer que você cante. E ele faz de tudo para impedir. Então é uma guerra. Agora, já que é uma guerra, esse contexto aqui fala de uma grande guerra. E eu estive analisando esses três povos que levantaram-se para guerrear contra o rei Josafá. E eu fui analisar a história de cada um desses três povos. Quer ver o que mais ataca os músicos? Preste atenção. Principalmente os músicos, os mais novos ainda. Preste bem atenção nisso aqui. Quem foi Moabe? Que é o pai dos moabitas que foram atacados. Quem foi Moabe? Vamos voltar lá no passado. Quando Abraão se separa de Ló, seu sobrinho, Abraão diz para Ló: escolhe para onde você quer ir. Ele então olha para uma região montanhosa e fala: aí não dá. Olha para outra região, vê Campinas, vê lugar bonito, ele fala: eu vou para a região de Sodoma e Gomorra. Abraão falou: então pega os seus pastores, tudo que é seu gado, seu rebanho, vai, eu vou para cá. Passou-se o tempo, Sodoma e Gomorra virou aquela luta, aquela tremenda que Deus não se aguentou mais e falou assim: vou destruir. Abraão então, ao ouvir a voz de Deus, que Deus falou: vou destruir a região de Sodoma e Gomorra, Abraão lembrou: meu sobrinho está lá. Aí pergunta para Deus: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala: não, por amor aos 50 eu não destruiria, mas não tem 50 justos. Abraão insiste: se tiver 45, não tem, Abraão, vou destruir 30, e foi descendo. O certo é, só sobrou Ló, sua esposa e suas duas filhas. Deus então manda os anjos, vai lá, tira eles da cidade. A mulher de Ló olha para trás, se converte ali, fica numa estátua de sal, fica parada ali, voltou para trás, mas a Ló e as suas duas filhas não olharam para trás, saíram da cidade. Olha só, escute isso. Quando chega lá na terra que eles estão agora, só o velho Ló e duas filhas, as moças conversam entre elas e falam: vamos fazer o seguinte, nós não temos como ter a nossa posteridade, vamos embebedar o nosso pai. Quando ele estiver bem bêbado, eu me deito com ele e certamente ficarei grávida, e amanhã fazemos de novo e você vai e faz a mesma coisa. E as moças fizeram isso, embebedaram o pai, dormiram com o pai e ficaram grávidas do pai. A primeira chamou o filho de Moabe e a segunda de Amon, pais de Moabitas e Amonitas. Então olha aqui para você entender, músico, nós estamos falando de uma guerra. Nós estamos falando de coisas que música é coisa linda que toca nós, mas de uma guerra. Músicos está numa guerra.
Em se tratando de coisas espirituais, músico está numa guerra. Então, o que é que o inimigo usa para derrubar o músico? O pecado da sensualidade. Moabitas e amonitas, fruto de um pecado terrível, do incesto das filhas com o pai, fruto disso. E agora são eles, os moabitas e os amonitas, que estão guerreando contra Judá. E se nós estamos falando de músicos, é o pecado da sensualidade. Músico, meus irmãos, está em evidência. Músicos é o segundo púlpito, é o subpúlpito. Olha aqui, nós estamos num púlpito onde sai a palavra, e no subpúlpito estão os músicos. E aqui ainda tem algo ainda mais elevado aqui para esses músicos que cantam. Então é um perigo, porque o músico está em evidência, e estando em evidência, o inimigo começa a lançar setas. Se é moço, ele começa a enviar moças. Se é moça, ele começa a enviar rapazes. É um perigo. Então já fica aí um alerta para os musicistas, vocês que tocam. Aí você pode perguntar assim: pastor, o senhor tocou? Toquei muito. Eu comecei a tocar, aprender música com 15 anos. Comecei a tocar com 17 anos. 2 anos apenas aprendendo teoria musical. Hoje ninguém quer isso mais. Hoje todo mundo quer sentar para pegar o instrumento. Antes de aprender o nome das notas, já quer estar com o instrumento na mão. Senão não vai aprender. Na minha época não foi assim. Eu estudei 2 anos apenas a teoria musical, para depois de 2 anos pegar o primeiro instrumento na mão, um trompete velho, duro, tudo amassado, que o meu pastor da época conseguiu em algum lugar, levou para mim. Está aqui o seu trompete, vai tocar trompete agora. Eu já sabia dividir o mona, já sabia um monte de teoria musical, mas não sabia dar o dó no trompete. Mas aprendi. E o dia que eu estreiei na banda da igreja, talvez aconteceu com algum de vocês aqui, eu consegui tocar 2 notas, a primeira e a última, que por sinal eram as mesmas notas, um mi. A hora que o maestro levantou as mãos, eu botei os trompetes na boca. A hora que ele deu o sinal, deu um mi, e não consegui acompanhar mais. Fiquei ali com o instrumento segurando, fazendo assim com o dedo. E aí o hino terminou. Quando chegou na última nota, eu mi de novo. Foi o que eu consegui fazer. Mas depois, estudando mais, eu aprendi a tocar um pouquinho. E aí deu para tocar. Mas então, irmãos, o inimigo ataca nesta área. Quer ver a outra área que ataca? Moradores das montanhas de Seir. Quem eram esses? Descendentes de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi irmão de Jacó, primogênito do seu pai, direito de primogenitura. E ele então vai à caça, ele volta com direito da primogenitura, mas com fome. E aí, quando o menino Jacó chega com o prato de comida, ele quer o prato de comida. Jacó falou assim: só se você me der o direito da primogenitura. Ele pega e faz, escute isso, músico, ó. De que me vale a primogenitura se eu estou para morrer de fome? Ele fez uma troca, um desprezo pelas coisas de Deus. Ele desprezou aquilo que ele tinha de direito por um prato de comida. É uma das coisas que o inimigo também ataca, além da sensualidade. O pecado carnal é também o desprezo pelas coisas de Deus. Músico, aqui, graças a Deus, vocês estão todos aqui. Eu já participei de reuniões, de festa, de congresso, que assim que terminam os hinos, os músicos vai tudo lá para fora. Vai tudo lá para fora. E só volta se o pastor anunciar: a banda vai tocar. Aí eles correm tudo de novo para dentro. Mas aqui, graças a Deus, vocês não saíram ninguém. Que bom, que bom. Que bom que vocês fizeram isso. Mas tem lugar que despreza. Enquanto está tocando, beleza. Quando termina de tocar, não quer saber. Então despreza, troca o melhor por coisas que não. Quer ver só? Quando eu estava, talvez se vocês entendem o que eu vou dizer aqui, não é engrandecimento não, mas quando eu estava no auge
No auge que eu digo assim, eu tocava trompete, a embocadura estava no melhor que eu tinha, a execução estava perfeita, eu era o primeiro trompetista da banda de São José do Rio Preto, tocava o primeiro trompete, e não tinha esse monte de trompete aqui não, tinha 3 trompetes, eu era o primeiro trompetista, tocava a primeira parte, e estava no auge. Eu lembro que um dia, no domingo à tarde, assim que terminou o ensaio, chegaram 3 camaradas na porta da igreja. Quero falar com o Davi do trompete. Davi, estão chamando você ali. Aí eu saí lá fora, sabe qual era a conversa dos caras? Ó, o carnaval está chegando, e eu fiquei sabendo que você toca trompete. Olha, quanto você ganha por mês? Eu falei, eu ganho tanto. Ele falou assim, ó, 3 noites e uma matinê, você vai ganhar o triplo disso aí. Só para tocar marchinha, coisa que você toca aí na igreja, muito mais difícil na igreja aí, sozinho. Você vai tocar só as marchinhas de carnaval, só para o povo pular. E a hora que você cansar, pode tocar qualquer coisa que o povo não quer nem saber, só quer pular. Aí eu falei assim, não, Deus me livre disso. Comigo vocês não vão pegar não. Eu pedia, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu pegar isso não. Então, meus irmãos, o tempo já está acabando ali, não vai dar para continuar. Eu teria bastante coisa para passar para os irmãos, eu vou correr aqui só para encerrar aqui. Ó, quando se tem a luta, e essa luta para músico, ela vai vir sempre, viu? Músico, sempre. Penso vocês que vai ficando mais velho, mais experiente, né, dois caras, e não tem esses ataques. Tem, mas como tem também os mais jovens aqui, ó, né? A filha do pastor, ali tocando, né? Que maravilha, tem os ataques. Então, quando se levanta a guerra, existem alguns passos que Josafá fez, que os músicos precisam fazer, na orientação do pastor. Glória a Deus. Primeiro passo: buscar ao Senhor. Se você for lá no capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, vai ver que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor, irmãos, é procurar pelo socorro de Deus. Buscar ao Senhor é orar. Buscar ao Senhor é vir aos cultos. Buscar ao Senhor é se dedicar, ler Bíblia. Ler Bíblia é buscar ao Senhor, precisa buscar o Senhor. Não dá para ficar músico apenas estudando músicas e não buscar o Senhor, porque senão vai entrar no problema aqui, ó. Pode correr o risco de ser pego pelos moabitas, amonitas e edonitas. Então é necessário buscar o Senhor. Primeira coisa, busca o Senhor. Segundo, jejum. Hoje em dia está tão difícil jejuar, né? Ainda ontem na igreja que eu pastorei, no culto em si, estava falando um pouco sobre jejum, e eu disse assim para os irmãos: irmão, tem pessoas aqui, e às vezes acontece até comigo, passa um dia de manhã, acorda, toma uma xicrinha de café, e passa o restante do dia, às vezes não sente fome, não sente nada, ou até a hora do almoço, ou até a tarde, com a xicrinha de café. Mas o dia que ele fala, hoje eu vou jejuar, e não toma aquela xicrinha de café, o camarada passa mal, o camarada fica com dor de cabeça, o camarada vertigem, o camarada não quer andar, o camarada fica triste, porque não tomou a xicrinha de café, só porque está jejuando. Aí eu descobri que nós não somos viciados no café, nós somos viciados no cheiro do café. Somente no cheiro. Pode ser um café amargo, mas só de você sentir aquele cheiro, você já sai voando assim procurando café. Pode ser um café doce, mas você sente o cheiro, você já sai como aqueles desenhos animados, né? Flutuando procurando o café. Ou seja, estamos viciados no café, ou no cheiro do café. Então jejum, meus irmãos, faz parte da luta diária de um músico. Músico, jejum. Jejum para Deus não deixar você ser pego por esses inimigos aí não. Terceiro, congregar. O que Josafá fez o rei? Chamou
chamou o povo para uma reunião, ou seja, congregar. O que é congregar? Congregar não é só dentro da congregação cristã do Brasil, não. Congregar é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo para um objetivo, que é adorar a Deus. Aí eu pergunto, músicos, vocês congregam no culto de ensino? Não precisa me responder. Vocês congregam na escola bíblica dominical? Não precisa me responder. Vocês congregam no culto nos lares? Não precisa responder. Mas tem que congregar. Uma das formas de ser protegido é congregar. Ah, eu vou no culto, hoje eu vou, porque sábado tem culto dos músicos. Mas e amanhã na escola dominical? Quais desses músicos estarão participando da escola bíblica dominical? Ou melhor, fazer a pergunta diferente: quais de vocês que não virão congregar amanhã cedo? Ou amanhã à noite? Amanhã à noite é mais fácil. A banda toca, né? Amanhã à noite a banda toca. Terceira coisa, congregar. E quarto é reconhecimento de Deus. Josafá começou, ele não foi logo pedindo nem apresentando o problema para Deus. Ele começou a orar, ele jejuou, congregou o povo e começou a dizer o que Deus era. Deus, tu és grande, Deus, tu és maravilhoso, tu fez isso, tu é forte, tu tem na mão o poder. Ele foi dando reconhecimento a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós entramos em lutas diárias e não reconhecemos quem é Deus. Apenas queremos para nós e já vamos na oração, até oramos, mas já vamos direto pedir: Deus, eu estou passando por isso, por aqui, me ajuda. Mas e o reconhecimento de Deus primeiro? Nós cantamos e é bom, porque a música, falando de música, é até bom citar isso aqui. Nós cantamos um hino aí, certamente as irmãs cantam, a mocidade canta, que diz assim: se Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas isso, será que nós não cantamos só da boca para fora, não? Ou quando a gente canta, a gente está reconhecendo mesmo: se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou a gente canta isso só para cantar, e na verdade, quando Deus não faz, a gente para de adorar, quer parar, não quer ir para a igreja, fica com raiva do pastor, briga com os irmãos do coração, briga com o maestro da banda, porque Deus não fez. Então, reconhecimento. E em quinto lugar que Josafá fez foi apresentar o problema. Ah, irmão, se você está sendo atacado pelo inimigo, depois de você reconhecer Deus, apresente o problema para Deus. Deus quer ouvir da sua boca. Muito bem. Você me deu olha isso aqui, ó. Algo naquele dia aconteceu diferente. O que era normal numa guerra? O que é normal numa guerra? Quem é que vai na frente da batalha? Quem? Me responde, me ajuda aí. Quem vai na frente da batalha? Os soldados, os guerreiros. Mas neste dia aqui, quando Josafá estava clamando a Deus, apresentando o problema, mostrando para Deus a solução, Deus levanta um profeta no meio do povo, e o profeta diz: não tema, não te espantes, porque esta luta não é tua, mas é minha, diz o Senhor. Olha que notícia boa, gente. A luta de vocês não é de vocês, é de Deus. A notícia boa: a luta não é de vocês, é de Deus. Os irmãos aqui de São Benedito, não é de vocês, a luta é de Deus. É Deus que está lutando por vocês. Aí o profeta entrega o recado. Eu quero dizer que sempre quando há uma busca de Deus, Deus usa profetas. Deus usa profetas. Muito bem. Aí Josafá, então, instruído por Deus, reúne a cúpula e traça um plano. É guerra, é batalha. Nós vamos colocar na frente dos soldados o coral, os músicos. É eles que vão na frente da batalha hoje. Porque Deus falou que nós não vamos lutar, que é para nós ficar sossegado, tranquilo, que é Ele que vai lutar por nós. Então o coral vai na frente cantando: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles vão cantando, Deus vai movendo e fazendo o trabalho, vencendo a batalha lá na frente. Mas interessante que eu quero chegar nesse ponto, cheguei agora, eu vou concluir aqui. Esses músicos que foram na frente da batalha, eles pegaram os ornamentos. Quem é músico vai entender isso aqui muito bem. Pegaram os ornamentos sagrados do templo para ir junto com eles. Na música, na teoria musical, ornamento significa trinado. Ouvi vários trinados aqui hoje. Significa apogiatura, significa ligadura, significa destacado, ou seja, ornamentos é o que ornamenta, é que embeleza a partitura musical na execução. Então eles pegaram isso aí e foram para frente da batalha. O que eu quero dizer para vocês? Os músicos estão na frente da batalha com os ornamentos sagrados. Agora, na execução musical, passar a teoria para o instrumento requer ensaio. Sem ensaio ninguém faz apogiatura. Sem ensaio ninguém faz trinado. Sem ensaio ninguém executa uma ligadura perfeita. Acaba respirando no meio, corta aquela ligadura, a música não fica tão bonita. Então precisa de ensaio. Eu não sei se vocês estão entendendo aí, mas se não tiver ensaio, vocês não vão tocar bonito. Vocês tocaram bonito hoje porque ensaiaram certamente. Então continue ensaiando, meu filho. Continue ensaiando, viu? Continua que Deus quer te usar. Deus quer que quando você tocar esse violino aí, demônio nem entra aqui, fica lá fora. Sabe o que vai acontecer o dia que vocês tocarem esse violino aí? Deus vai batizar crente no Espírito Santo. Se tiver alguém aqui enfermo, quando você tocar o violino, Deus vai curar. Só que precisa ter ornamento espiritual. Agora eu vou falar do ornamento espiritual, já encerro aqui. Agora encerro. Senão o pastor vai chamar nunca mais. E eu não posso ficar longe daqui não. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não posso ficar longe daqui. Tem aqui pelo menos uma vez a cada 10 anos. Quais são os ornamentos espirituais? Se o músico precisa de ornamento para embelezar a música e para acontecer tudo isso que eu falei para vocês aqui, o ornamento espiritual são 3 coisas. Primeiro, obediência. Músico tem que obedecer o regente, o pastor, viu? Músico precisa obedecer, é obediência. Segundo, ornamento espiritual é a humildade. Humildade. Toca, mas se alguém falar assim, olha, você arrebentou, hein? Você fala, glória para Deus. Eu tive um maestro, o meu professor de música, de saudosa memória, professor Amadeu Rodrigues de Oliveira. Um dia eu cheguei no ensaio da banda com as partituras que eu escrevi, um dobrado, intitulado Dobrado Professor Amadeu Rodrigues de Oliveira, entre parênteses, tio Aro, que era o que nós chamávamos de tio Aro. Quando eu distribuí as partituras para aqueles irmãos da banda começar a tocar, a hora que ele pegou, a glória é para ele, a glória é para ele, isso aqui não é para mim, é para ele, transfiro tudo para ele, transfiro tudo para ele. Aquele dia não teve ensaio. Aquele dia Jesus começou a batizar música com o Espírito Santo, porque o maestro que tinha um dobrado feito no nome dele não aceitou para ele a glória, transferiu tudo para Deus, mostrando humildade. Então sejam humildes, além de obediente, sejam humildes. E por fim, simplicidade. Músico tem que ser pessoa simples. Simples. Esse negócio de orgulho, Deus não está nesse negócio não. Deus gosta de pessoas simples. E músico tem que ser simples. Pode ser o melhor musicista, um executor assim, fantástico, mas com simplicidade.
com humildade e com obediência. Aí Deus vai usar vocês. O que aconteceu no final da guerra? Eles não fizeram nada, só cantaram. E eles lá, os inimigos, começaram a lutar entre eles. E quando eles chegaram lá no local da guerra, estava um exército inteiro de cadáveres. E a riqueza daquele exército estava tudo ali disponível para que eles pegassem para si. Eu concluo dizendo o seguinte: enquanto vocês tocam nesta batalha espiritual, Deus cuida de todos os detalhes. É Deus que vai vencer a guerra por vocês. Mas não desistam de forma alguma. Lute, trabalhe para o Senhor, insista mais um pouquinho, porque fazendo assim, Deus vai usar vocês poderosamente. Eu me lembro que um certo dia eu estava em São Paulo, em Campo Limpo. Fiquei um tempo em Campo Limpo e eu era presbítero na época, e todo domingo à tarde eu ia com a banda fazer culto ar livre. E um dia nós escolhemos uma entrada de uma favela para fazer culto ar livre. Quando eu posicionei a banda, ligamos o som e começamos a tocar, chegou alguém e falou assim: você está doido? Eu falei: por quê? Daqui a pouco eles vão começar a jogar pedra lá de cima, e pedras grandes, vai machucar vocês, tu sai daqui, eles não aceitam. Eu olhei para o morro assim e falei assim: em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor e Deus vai alcançar esse povo. E começamos a tocar, e daqui a pouco eu peguei o microfone e preguei a palavra de Deus, e tocamos mais, e daqui a pouco eu tomei uma decisão: vamos subir o morro e vamos orar por esse povo. E nós subimos aquele morro, entrando nas favelas, e orava pelas pessoas. Endemoniado era liberto, pessoas que estavam doentes eram curadas, porque Deus teve em nós os solos naquela tarde de domingo para fazer esse lindo trabalho. Não tivemos medo, mas fomos humildes, simples e obedientes ao Senhor, e Deus nos usou. Que Deus abençoe vocês poderosamente, a igreja do Guará, pastor Paulo, Deus abençoe, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe os músicos, né? Que maravilha, que trabalho bonito. Deus abençoe a gente. Viu aí, rapaz? Essa lua dele estava aqui não, viu? Ele vai lá para frente. Tem muito músico bom aí com as suas mãos aí. Deus abençoe. Amém.